E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo tranquilo, tudo em paz? Tudo na mais perfeita maravilha, onde vocês estiverem aí nesse mundão de Deus, nesse Brasilzão de muitas cidades, tudo tranquilo? Onde vocês estiverem aí em São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Bahia, Espírito Santo, no Piauí, no Rio Grande do Sul, seja lá onde você estiver, brasileiros aí espalhados pelo mundo, né? Talvez na Argentina, no Paraguai, em Portugal, na Itália, brasileiros assistindo o vídeo em Roma. Muito obrigado mesmo pelos comentários, muito obrigado pelas visualizações. Só tenho a agradecer, muito obrigado mesmo, agradecendo também a Deus, porque sem Deus nós não somos rigorosamente nada. Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos dá força para a gente poder aí continuar, né, nessa luta sempre. É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que morreu na cruz para nos salvar dos pecados. Só tenho a agradecer a Jesus, agradecer a Deus sempre por tudo. Sempre agradecendo, beleza? E agradecendo também a você também, que está aí, né, consumindo o nosso conteúdo, consumindo o conteúdo do canal Paulo Dharma 1970. Muito obrigado mesmo. Curta o vídeo. Você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, compartilhe, passe esse vídeo adiante para que outras pessoas tenham acesso ao canal Paulo Dharma, tranquilo? Tá aqui o meu Instagram, @paulodharma1970, entra lá, tranquilo? Se você quiser também ajudar o canal, 988-290-767-91 é o Pix do canal Paulo Dharma 1970, esse que está aqui, ó, 988-290-767-91, tranquilo? 10 segundos, só o tempo de ir ali tomar uma água, ir ali na geladeira tomar uma água, e voltar aqui pra gente ter um papo legal aqui sobre um conto muito bom, um conto bacana, que eu li por esses dias, aí eu resolvi trazer ele aqui para o canal. E é um autor também que eu nunca tinha, embora eu tenha lido bastante dele, nunca tinha trazido aqui pro canal, vai ser a primeira vez que eu vou estar com um texto dele aqui no canal, uma resenha de um texto, beleza? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, a gente volta daqui a pouquinho, dentro de 10 segundos, só virar aí a faixa, passar os letreiros do canal, a gente volta, tranquilo? Não sai daí, hein? Valeu, tchau, tchau, obrigado. Voltei, beleza? Tranquilo? Tomo água, porque aqui eu não sei se vai ser longo, mas vamos passar aqui. Hoje eu quero falar sobre um autor. Eu quero falar sobre um autor que é o Thomas Mann, com esse livro aqui, ó, Tristão, com este conto, né, posso dizer também, ó. E também fazendo a junção, esta ópera do Wagner aqui, ó, esta aqui, Tristão e Isolda. Eu tava com esse texto do Tristão, este aqui, né, do Thomas Mann, autor sérvio alemão. Aí eu resolvi dar uma conferida nessa do Tristão e Isolda do Wagner, Richard Wagner, compositor que eu já tenho aqui, né? Eu já tenho aqui as Valquírias no canal. Se você procurar aqui, se você pegar aqui nos cards aqui, você vai ver que eu já tenho esse texto. Vale a pena o texto, né? O texto da ópera do Wagner, e este aqui, Tristão e Isolda, também é uma ópera. Então eu peguei essa edição aqui que eu tenho de 1941. Este conto, que inclusive eu fui descobrir que ele tem publicado no Brasil, essa edição ela é antiga, essa edição antiga, ela tem publicado no Brasil nessa edição aqui, ó, da Companhia das Letras, ó, Thomas Mann, Contos, esta aqui, que eu tenho aqui no meu PDF, que na edição online, né, ó, tradução do Herbert Caro, o Conto Tristão, tá vendo aqui, ó, Thomas Mann. Aqui, o Thomas Mann aqui, ó. Vendo? Autor nascido em 1875 e morto em 1955. 1955, eu tava há tempos, né, o tanto de contos que tem essa edição, se você for adquirir, ó. Tá vendo? Tem mais aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Essa aqui, ó. Tá vendo? Esta edição eu tava há tempos para ler, mas eu tava procurando ver se achava a edição em português do Brasil, porque essa que eu tenho aqui é um português de Portugal, não que seja muito diferente, algumas palavras para o nosso léxico, né, são mais complexas, diferentes, essa edição de 1941, então você calcula que houve muita modificação de linguagem, né, muita mudança de linguagem de 1941 para cá, aqui ó, olha só aqui ó, olha como é que belezinha, antiga pra caramba. Antiga pra caramba. Eu inclusive, quando eu adquiri isso aqui em sebo, eu adquiri essa edição em sebo, eu achava que ele tivesse fazendo exatamente alguma coisa com Wagner ali, né, do Tristão e Isolda. Eu tinha a ópera em mão, e estava esperando um momento, né? Eu gosto de fazer essa junção
da literatura com a própria ópera. Embora o Wagner ele fosse considerado também um literato, né? Embora ele mexesse com música, a palavra, né? A palavra falada e cantada nas suas óperas. Então eu estava esperando trazer alguma coisa, inclusive também justamente trazer o Nietzsche, né? O Nietzsche aqui, o caso Wagner, nessa salada, né? Que é o Goethe, ó, que é um autor que o Thomas Mann prezava bastante, vendo? O Fausto, e trazer alguma coisa que fosse nesse universo. Então eu fazia a junção do Tristão e Isolda, né, com o Tristão Thomas Mann. O que é isto aqui? Nós temos, como na Montanha Mágica, nós temos o Sanatório Enfried, nós temos o Sanatório Enfried aqui no Montanha Mágica, nesse texto aqui que ele aparentemente, né, lendo o Tristão, ele ampliou, né, o Tristão, que é passado no Sanatório Enfried, como é passado essa Montanha Mágica do Thomas Mann aqui, passado no sanatório lá nos Alpes, ele vai justamente nesse Sanatório Enfried, nós vamos ter a Gabriela Cloterja, né? Cloterja é uma mulher que ela sofre de problemas do pulmão, aquilo que se tinha, né, no início do século XX, a tuberculose, século XIX, século XX, a tuberculose. O marido dela, o senhor Cloterja, ele não acredita que a mulher esteja com algo muito perigoso, uma doença muito perigosa, mas que ela tem problema na garganta, Então ele vai levar essa esposa nesse sanatório em Fried para deixar ela lá repousando por um tempo, enquanto ele cuida dos negócios. Ele vai cuidar dos negócios dele, que são muitos, ele não para. E lá nesse sanatório, essa Gabriela ela vai encontrar o escritor Spinelli, que no meu entender nós vamos imaginar que fosse ali o Nietzsche, né? Que fosse o Nietzsche que estivesse nesse sanatório. Nós sabemos que o Nietzsche passou um tempo, até morrer, né? Passou um tempo num sanatório quando ele enlouqueceu. Então ele morreu meio que num hospício. Mas esse escritor Spinelli, ele é um homem apaixonado, né, pela arte em si, pela beleza das coisas, pela beleza das palavras, pela beleza da música. Então ele está lá nesse sanatório para se tratar, está se tratando de alguma coisa lá, e ele conhece essa Gabriela Cloterja, e ele assim, eu não sei dizer se ele chega a se apaixonar por ela, ele se impressiona por ela. Ela sofrendo de hemoptise, né, como se dizia antigamente, a tuberculose, ela está lá, e o marido está longe, o marido está cuidando dos negócios, ela tem um filhinho, e ela está lá tentando se recuperar, e ela não pode mexer com música, ela não pode tocar, ela não pode mexer com música, mas esse Spinelli, ele gosta de música, ele está lá sem ouvir nada, ele quer que ela toque para ele. Ela toque alguma coisa para ele. E ela acaba realizando essa vontade, né? Nós temos aí um contraste interessante que não é um âmbito sexual, posso dizer assim, né? Pelo menos no que eu entendi. Não é no âmbito sexual, é no âmbito do prazer artístico. Ele se impressiona com ela, talvez imaginando na mente dele, na mente artística, ele como escritor, ela é uma cantora, ela é uma pianista, que ela vai adentrar esse universo da beleza, porque nós temos o Thomas Mann é um escritor, era um escritor, que ele está buscando o belo, né? Ele está buscando o belo na literatura dele, algo. Nós vimos isso no Montanha Mágica. O Montanha Mágica são discussões da beleza, discussões de tudo aquilo que envolve a beleza no artístico, na arte, entendeu? É o que o Thomas Mann buscou na maioria dos seus textos. Nós vamos achar isso, né, A Morte em Veneza, que aqui eu tenho até o filme do Luchino Visconti, ó. Vendo? O Tony Kroger, vendo? O Dr. Fausto, que é o indivíduo que é um músico e ele vende a alma dele para se tornar o maior músico de todos os tempos. Nós temos aqui, né, o Dr. Fausto, clássico do Thomas Mann. Quer dizer, a literatura do Thomas Mann, ela é
ela tá imbuída disso. E vamos ver isso exatamente nesse Tristão. Nós temos aqui essa busca do belo artístico, entendeu? Vai ter isso no texto. Quer ver? Deixa eu só separar uma parte aqui, ó. Olha só, do próprio texto que tem aqui no meu PDF aqui. Tomás Mann, deixa eu botar aqui na parte aqui. Que é exatamente essa discussão, ó. Quer ver? Bem, então vou tocar um deles. Deus me perdoe, disse. Isso aqui é a Gabriela Cloterja falando. Mas um só, está combinado? Depois disso, de qualquer jeito, o senhor não vai querer ouvir mais. Com essas palavras, levantou-se, largou o bordado e encaminhou-se ao piano. Instalou-se no banquinho giratório, no qual se achavam alguns álbuns de música encadernados. Endireitou os castiçais e começou a virar as páginas. O senhor Spinelli, que fora buscar uma cadeira, sentou-se a seu lado como um professor. Ela tocou o noturno em Mi bemol maior, opus 9, número 2. Se realmente se esquecera de alguma coisa, devia ter tido, em outros tempos, a técnica de uma artista consumada. O piano não passava de medíocre, mas logo ao primeiro contato já sabia ela manejá-lo com gosto e segurança, evidenciando seu senso natural de colorido matizado e um prazer visível na agilidade rítmica, até chegar às raias do fantástico. Seu toque era ao mesmo tempo firme e suave. Sob suas mãos a melodia cantava com extrema doçura e os ornamentos com tímida graça adaptavam-se às suas formas. Ela usava o mesmo vestido do dia de sua chegada e o corpete escuro de fazenda pesada, com as aplicações em relevo de arabescos de veludo. Dava mais uma vez à cabeça e às mãos uma aparência frágil, etérea. Enquanto tocava, sua expressão fisionômica não se modificou. Parecia, entretanto, que os contornos dos lábios se desenhavam com maior nitidez, ao passo que as sombras nos cantos dos olhos se tornavam cada vez mais profundas. Depois de terminar, deitou as mãos no regaço, porém não afastou o olhar do caderno. O senhor Spinelli permaneceu sentado, silencioso e imóvel. Ela tocou mais um noturno, tocou um segundo e um terceiro. Então se levantou, mas o fez somente para procurar outro álbum entre os que se achavam em cima da tampa do piano. O senhor Spinelli teve a boa ideia de vasculhar os volumes encadernados de preto que jaziam no banquinho giratório. De súbito, deu um grito indistinto e suas manzorras brancas folheavam apaixonadamente um desses álbuns abandonados. Será possível? Não pode ser, disse. Não me enganei. Sabe a senhora o que encontrei, o que estava ali, o que seguro com as minhas mãos? Que é? Indagou ela. Num gesto mudo, ele indicou-lhe a página de frontispício. Todo pálido, largou a partitura e olhou a moça. Seus lábios tremiam. Vejam só, como é que isso veio parar aqui? Passe para cá, disse ela sem cerimônias. Depois de colocar o álbum na estante, sentou-se novamente. Após um instante de silêncio, iniciou a primeira página. Ela manteve-se a seu lado, inclinado para frente, com as mãos entrelaçadas entre os joelhos, a cabeça abaixada, enquanto ela tocava com lânguida e torturante lentidão o prelúdio, entrecortando as diferentes figuras por extenso e inquietantes intervalos. O leitmotiv da saudade, voz isolada, errante, através da noite, fez ouvir sua interrogação angustiada. Depois silêncio, expectativa. Eis que ressoou a resposta com o mesmo som temeroso, solitário, apenas mais claro e mais terno. Novo silêncio. Então se encetava o motivo do amor, partindo daquele maravilhoso esforçato, em surdina, que se parece com uma tentativa de criar ânimos com o jubiloso ato de rebeldia das paixões. Alçando-se extasiado, vencia os obstáculos que o separavam do deleitoso enlace. Em seguida, desprendendo-se, esmorecia, e os violoncelos, com a sua grave cantilena, cheia de aflitiva e dolorosa volúpia, sobressaíam, perpetuando a melodia. No seu empenho de sugerir, nesse instrumento miserável, os efeitos de uma grande orquestra, a executante foi bastante feliz.
com luminosa precisão, ressoavam no lento crescendo os trinados dos violinos. Ela interpretava-os com reverência solene, detendo-se impiedosamente diante de cada figura, punha em evidência quaisquer pormenores, e essa atitude tão submissa quanto demonstrativa assemelhava-se a um sacerdote a erguer o Santíssimo por cima da cabeça. O que acontecia? Duas forças, dois seres elevados, buscavam-se numa sequência de sofrimentos e delícias, e no seu abraço expressava-se o frenético, louco desejo da eternidade do absoluto. Depois de elevar-se, qual labareda, o prelúdio apagou-se. Ela parou no ponto em que se divide a cortina, e mais uma vez, sem dizer nada, manteve os olhos fixos na partitura. Como eu falei, né? O Thomas Mann, ele é louco por esses jogos, né? Jogos mentais a ver com a beleza na arte. Tem isso, gente, você também vai sentir uma... Se você pegar esse Tristão, esse conto, e se você ler o Morte em Veneza, você vai ver que também é esse enlevo, né? Embora que a beleza do rapaz, né? A beleza do rapaz, que o indivíduo lá, o nosso queridíssimo compositor, né? O Gustav Aschenbach, né? Aschenbach, o compositor, ele se apaixona pela beleza do rapaz, né? Do garoto, entendeu? Ele vai se apaixonar pela beleza do rapaz. Essa procura dessa beleza, você vai encontrar na Montanha Mágica, como eu falei. É uma coisa bem típica do Thomas Mann na leitura dele. E essa leitura é uma leitura profunda, essa da Montanha Mágica. Ele vai levar esse Tristão, ele vai trazer esse Tristão, né? Esse conto de 70 páginas aqui na Montanha Mágica, muito mais longe do que você possa imaginar. Passado no sanatório também, aqui, ó. Sanatório também. Nós vamos ter aqui nesse conto essa busca desse sujeito, desse escritor, né, o Spinelli, a busca por essa beleza. Ele vai cercar essa Gabriele por todos os lados. Ela obviamente vai sofrer uma crise, ela vai sofrer uma hemoptise, né, uma hemoptise do tuberculoso. Depois procure aí no dicionário o que significa hemoptise. O marido, né, ele vai mandar uma carta para o marido, o senhor Cloterja. Ele vai mandar uma carta desaforada, né, falando da beleza, da arte, vai falar de tudo isso. Vai falar uma carta de 3 páginas para esse marido. O marido vai ficar furiosíssimo e vai tirar satisfações. Vai lá no sanatório tirar satisfações, porque ele quer saber por que está havendo esse sujeito. Esse sujeito está cercando a minha mulher, né? Cercando a minha esposa. Que conversa é essa? Que conversa esquisita dele. Ó, há coisas que eu não entendo, senhor Spinelli. Às vezes só chego a vislumbrar o sentido. Por exemplo, o que significa nesse momento, sou eu o mundo. E ele comentou o trecho, falando apressadamente em voz abafada. Pois é, isso mesmo. Como se explica que o senhor, que tão bem compreende essa música, seja incapaz de tocá-la? Por estranho que pareça, essa pergunta inocente deixou-o perplexo. Ruborizado, o Sr. Spinelli torcia as mãos, como que sumindo-se junto com a sua cadeira, respondeu finalmente com um manifesto constrangimento. É muito raro encontrarmos na mesma pessoa esses dois talentos. Não, senhora, não sei tocar, mas continue, por favor. Eis que eles prosseguiam nos ébrios cânticos do lendário enredo O Amor. Pode o amor morrer? O amor de Tristão? O amor de Tristão? O amor da minha Isolda? Não, os golpes da morte jamais atingem o eterno amor. Nada sucumbe a ela, a não ser o que nos estorva, o que falazmente desune os unidos. Pela terna palavra e, o amor ligava-os entre si. Se a morte rasgasse essa palavra, não seria inevitável que, com a própria vida de um, também se esvaísse do outro? E um misterioso diálogo aliava a ambos na indizível esperança da morte pelo amor, do interminável, jamais separado abraço, no reino milagroso da noite. Ó doce noite, ó eterna noite de amor, ó país da suprema felicidade, país que tudo abrange. Quem nas visões do sonho tiver admirado, jamais poderá acordar sem medo de enfrentar outra vez o fastio do dia. Aniquila o medo, morte querida.
isenta já os que dormem da miséria do despertar. Ah, esse turbilhão de ritmos desenfreados, esse encantamento cromaticamente intensificado em face da percepção metafísica. Como segurar, como abandonar tal deleite, gozado longe dos suplícios da luz que isola? Ó suave aneio, sem ilusão nem receio, ó extinção sublime, isenta de sofrimento, devaneio no espaço sem limites. Isolda tu, Tristão eu, já não sou Tristão, já não és Isolda. Essa até aqui, né? Eu não vou contar como conclui, porque eu acredito que vale a pena ser lido. É um conto curto, assim, é um conto longo se nós compararmos com outros contos, fizemos comparações com outros contos, mas ele tem cerca de 70 páginas, dá para ler, assim, ele é profundo, como eu falei, tem Nietzsche aqui, tem toda uma filosofia, tem toda uma filosofia do belo, da beleza, aqui nesse conto, vale muito a pena ser lido. Já o Tristão e Isolda, do Wagner, Richard Wagner, né? Nós temos como personagem principal Tristão, Isolda, Bragani, o Enal e o Mark, o rei da Cornualha. O que nós temos aqui? A Isolda, ela está sendo levada para se casar com esse rei da Cornualha, o Mark. Estão para ser no barco, num barco. Está sendo levado para Cornualha, está vindo da Irlanda. Ela está vindo da Irlanda e esse Tristão, ele é o protetor dela. Ele é o protetor dela. A Isolda, ela está ferida de morte. Ela está com muita raiva, muito rancor com o Tristão por conta de fatos acontecidos, né, lá na Irlanda. Na Irlanda. Eles estão ali naquele mesmo barco. Ela tem essa Bragani, né? Essa Bragani que é uma espécie de ajudante dela. Ela é criada, né? Ela é criada, essa Bragani. Esse o Enal é um amigo do Tristão e tem a Bragani. Eles estão indo para Cornualha. Nesse meio no meio do caminho, antes da chegada, a Isolda, ela vai pedir ela é uma bruxa, uma espécie de bruxa. Ela vai pedir uma poção, né? Ela tem uma poção que está dentro de ela está numa caixa. Ela vai pedir justamente para essa Bragani ela pegar, que ela quer passar essa poção para matar o nosso queridíssimo Tristão. Ela quer matar o Tristão, porque ela acha que ela foi traída, Mas a Bragani, ela desconfia que a Isolda goste muito do Tristão. E ela faz uma troca das poções lá, e nessa troca das poções, a poção que a Bragani coloca é uma poção de amor absoluto, total, entendeu? E aí ela entrega justamente essa poção, você tá vendo aqui na própria capinha aqui, ó, entendeu? Para os dois tomarem. Aí na hora que os dois tomam a poção, eles se apaixonam enlouquecidamente. E a ideia de casamento com o tal do Mark é meio que se vai pro vinagre, para dizer assim, né? Vai pro profundo vinagre, pode-se dizer. Aí você tem aqui isso é a base da ópera do Wagner. Essa ópera aqui de 1952 é a base da ópera. Como eu direi, uma bomba musical, é um universo musical absoluto. Essa mescla da palavra, né, dos versos, da poesia do Wagner com a música é algo assim assombroso. O Wagner é extraordinário, né? O Richard Wagner, extraordinário. Um negócio. Eu já fiz aqui o Valkyria, tem aqui no canal, né? Se vocês quiserem depois podem assistir. É um negócio impressionante a estrutura sonora que o Wagner imprime na ópera. Aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Tristão e Isolda, paixão e melodias infinitas, ó, define tudo, tá vendo? Melodias infinitas. É algo assim extraordinário. Ó, o Wagner aqui, ó. O Wagner. Entendeu? Aí o que acontece? Nós temos aqui na peça, eles simplesmente não querem saber, né? Não querem saber de se levar lá para o Mark. O Tristão, ele é um sujeito que ele está
ele está ali a serviço desse Mark, né? Ele está a serviço desse Mark, mas ele não quer mais cumprir. Ele está loucamente apaixonado pela Isolda. Ele quer, porque quer a Isolda de qualquer forma. Os dois se querem, né? E antes deles chegarem lá, eles dão o seu jeito o Mark acaba descobrindo, né, que os dois fizeram essa troca, né? Ela não quer mais casar de forma alguma com o Mark. E nesse intervalo, nesse inteirinho, posso dizer, o Tristão é preso. O Tristão é preso e ele é meio que condenado à morte. Aí tem uma passagem de tempo, ele vai lutar contra um sujeito aqui, né? Quando ele vai ser preso, ele vai lutar contra um sujeito. Esse sujeito vai eles vão lutar, né, com espada lá e ele vai acabar sendo ferido. Deixa eu ver se eu encontro aqui o nome do indivíduo. Deixa eu ver se eu encontro aqui na própria peça. Porque ele vai acabar sendo ferido. E vai ficar entre a vida e a morte, né? O Melote, traidor, vingança, rei, o senhor vai tolerar esse ultraje ao Tristão. Quem ousa arriscar sua vida contra a minha? Aí ele olha pro Melote, né? Que era uma espécie de um sujeito ali que estava querendo a posição do Tristão, né? Olha lá, defenda-se, Melote. Aí ele quando o Melote lhe aponta a espada, Tristão deixa cair a sua e tomba ferido nos braços de Cur-Uenal. Isolda precipita-se para ele. Mark detém Melote, o pano desce rapidamente. E aí tem uma passagem de tempo. O Tristão não morreu, mas está muito ferido. Ele está num lugar lá, a conclusão da peça, ele está lá num lugar. Nós temos, inclusive, essa peça aqui, ó, se eu deixar aqui o livro, a capa do livro aqui, quem quer ler o livro do Joseph Bédier, né, o Romance de Tristão e Isolda, esse livro aqui conta em forma de romance a história de Tristão e Isolda, que não é muito diferente aqui, obviamente, a base, né? Não é muito diferente da ópera do Wagner, tá? Só para você ter uma noção, se você não tiver a peça ou não quiser escutar, né, o Wagner, às vezes a pessoa fica meio receoso de pegar uma ópera para escutar e vai ter que ler a peça, né, vai ter que ler o texto em alemão e em português. Talvez não seja para todos. Você vai ter aqui justamente Joseph Bédier, que vai dar esse mais mastigado, né, bem mais mastigado. Aí tá, o Tristão tá lá, quase morrendo, esperando, ele tá alucinando, né, esperando a volta da Isolda. Entendeu? Ele foi levado por esse amigo dele, o Cur-Uenal. Esse Cur-Uenal colocou ele no lugar lá, tá tratando dele, mas ele tá entre a vida e a morte, tá para morrer. Ele tá na espera, desesperado pela Isolda, que acaba, assim, acredito eu que ali sim seja a Isolda. A Isolda vem atrás dele num barco, chega lá no lugar, ele tá lá para morrer, vai ter o último alento dele, fala algumas coisas para ela e morre. E a Isolda, ela enlouquece e acaba morrendo também junto do... Aí chega o Mark, chega todo mundo, o Mark chega, o nosso queridíssimo Cur-Uenal vai lutar lá contra um dos seguranças do Mark, e aí ele morre em cima do cadáver. Se lembra do cadáver do Tristão. Isso me lembra muito o final do Hamlet, do Hamlet, final do Shakespeare, do Hamlet, onde todo mundo morre, né? O resto é silêncio. E o Mark tinha vindo, segundo ele, tinha vindo para fazer o casamento dos dois, né, do Tristão e da Isolda. Ele não estava mais interessado no casamento com a Isolda, mas nessa precipitação toda, praticamente morreu todo mundo, e aí conclui-se a ópera do Richard Wagner. Este aqui. Eu dei um geral, tá, gente? Eu dei um geral porque o negócio aqui é música, tá? O negócio aqui é som, é música. É algo realmente que vai além da nossa... É um negócio impressionante, sonoro, né? É uma alquimia sonora, melodias infinitas, como diz aqui, né? É nascido em 1813 e falecido em 1883, né? Nascido em Leipzig, na Alemanha, o Wagner. Ele simplesmente não quis, ele esperou o pai, né? Fugiu do pai, né? Fugiu do pai, fugindo dos credores, né? Ele queria ser, depois que ele ouviu a nona de Beethoven, depois que ele escutou a nona,
ele disse que ia se tornar um compositor. E aí ele foi atrás de fazer, né, de resolver a vida dele. Justamente essa busca, né, essa busca por algo sonoro. E aí essa mescla da poesia, né, da palavra com a música, coisa que ele foi muito bem sucedido. Deixa eu pegar aqui uma parte que eu tenho do nosso queridíssimo Otto Maria Carpo, aqui, História da Literatura Ocidental, que o Wagner está aqui, né? A História da Literatura Ocidental, esse aqui, ó. Vendo? Ele falando aqui sobre o Wagner. Olha só. Deixa eu ver aqui. Ele vai falar sobre Tristão e Isolda, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Wagner. O grande músico ocupa na história da literatura alemã e europeia um lugar eminente, embora não justificado pelo valor literário das suas obras. Quando um admirador apaixonado o comparava a Goethe e Beethoven, um cético respondeu: está certo, Wagner faz música melhor do que Goethe e melhores versos do que Beethoven. Na verdade, Wagner não era poeta. Os seus versos são lamentáveis. Vivem só em função da música que os acompanha, mas que é, por sua vez, inseparável do texto, como eu falei. Wagner não era poeta, era compositor, mas fora das partes sinfônicas das suas obras, só é compositor num sentido especial, sem precedentes na história da música. Pôs as duas artes, a música e a poesia, a serviço do teatro. Wagner é um grande dramaturgo, mas isso também num sentido especial. Tristão e Isolda, aqui, né? Tristão e Isolda, aqui, ó. Tristão e Isolda. Os mestres cantores de Nuremberg têm inegavelmente verdadeira força dramática, mas assim como os textos de Wagner não são nada sem a música, assim as suas peças dramáticas não vivem fora do palco. Não era por acaso que Wagner sonhava do Gesamtkunstwerk, isso é, da colaboração de todas as artes no palco. Não conseguiu de todo esse fim, que teria degradado a poesia e a pintura a meros auxiliares da música, mas conseguiu o suficiente para ser chamado com razão o maior teatromonarca do século XIX. Nasceu mesmo para o teatro, era ator, inclusive na vida, fazendo com o maior sucesso o papel do gênio. No seu caso, estudou Nietzsche, o elemento de ator na psicologia do artista. Daí a falsidade evidente de tantas atitudes e gestos de Wagner. Mas esse elemento teatral correspondia ao gosto da época pelo costume pitoresco e pelas poses patéticas. Foi assim que Wagner se tornou o artista oficial do novo Reich. O imperador e os príncipes apareceram na ocasião da inauguração do teatro de festivais wagnerianos em Bayreuth. Essa aliança tinha motivos profundos. Wagner entendia de teatro como ninguém. Reconheceu como razão da fraqueza do teatro moderno a falta de uma fé comum de público e do dramaturgo. Sem uma fé comum assim que existia em todas as grandes épocas da história do teatro, o dramaturgo só pode apresentar, em vez de convicções coletivas, opiniões particulares, o que não se harmoniza com a índole coletiva da arte teatral. Por isso Wagner pretendeu ressuscitar o mito, quer dizer, um sistema de símbolos nos quais todos acreditam. A ideia veio do romantismo, da mitologia romântica de Schelling, Gorrez e Kreuzer. E Wagner, na mocidade, fora romântico. Nos anos de luta em Dresden, tornou-se materialista revolucionário partidário de Feuerbach e dos jovens hegelianos. Também leu muito Proudhon. O conceito do ouro, do dinheiro, que no Anel dos Nibelungos gera todos os males, é um vestígio dessa fase. Shaw acreditava reconhecer nisso o socialismo de Wagner, mas este já tinha encontrado naquela época a fonte inesgotável de sua nova fé teatral, o mito germânico. Só foi preciso substituir o otimismo materialista de Feuerbach pelo pessimismo espiritualista de Schopenhauer. Wagner converteu-se a Schopenhaueriano. Schopenhauer, depois da desilusão de 1848, para chegar ao neorromantismo teutônico de Bayreuth. Seria como se Burckhardt fosse interpretado no sentido do nacionalismo do Treitschke. Foi isso em que Nietzsche acreditava descobrir o fundamento de uma nova civilização alemã, a Kultur como Gesamtkunstwerk, a serviço da nação. O idílio durou poucos anos. Nietzsche passou a denunciar com maior violência o nacionalismo romântico e o romantismo pessimista de Wagner. Esses dois elementos amalgamaram-se no Mestre de Bayreuth de uma maneira bem estranha. Embora nacionalista, Wagner olhou com a preocupação pessimista da sua época inteira o futuro dos alemães que lhe pareciam decadentes. Explicou a decadência pelo racismo de Gobineau
publicou panfletos antissemitas, perdeu-se interpretando Gobineau pelo pessimismo schopenhaueriano, num niilismo religioso e diletante, espécie de budismo cristão germânico. Reuniu em Bayreuth grande número de partidários fanáticos da sua arte e das suas ideias, os wagnerianos. O diretor do teatro tornou-se profeta e fundador de seita. Foi um episódio dos mais desagradáveis na história do espírito alemão. Temos no século XX assistido à repetição desse episódio com violência desdobrada quando os herdeiros do wagnerianismo se apossaram da Alemanha, proclamando o racismo e a mitologia de Wagner como doutrina oficial do Terceiro Reich do Hitler, né? O fim dessa falsa renascença em sangue e vergonha, ao som da marcha fúnebre do crepúsculo dos deuses, revelou mais uma vez o caráter episódico daquele wagnerianismo, sem importância alguma na história do espírito europeu. Mas também foi mero episódio a forte influência de Wagner nos começos da poesia simbolista e do decadentismo do fim de século na França de Mallarmé e Barrès, na Inglaterra de George Moore, na Itália de Dianusio. A importância histórica de Wagner não pode ser determinada pelas suas ideias pseudo-filosóficas, nem pela influência estética que exerceu, hipnotizando o público e, sobretudo, os literatos. Devemos ter a coragem de determinar a importância de Wagner na história literária pelos valores da sua música. Só pela música, gente. Só pela música. Sem fanatismos. Sem fanatismos. Entendeu? Sem fanatismos, sem antissemitismo. Nada disso. Wagner é grande, mas não pode ser, mas você não pode fanatizar como fizeram, né? Como muitos fizeram, e por conta desse fanatismo, olha o desastre que foi no século XX. Essa loucura toda. Eu vou terminar aqui lendo um trecho do Nietzsche sobre o Wagner, mas eu quero trazer que ainda um pouquinho sobre Thomas Mann, né? O Tristão. O irmão, né, do grande Thomas Mann, o Heinrich Mann, que escreveu assim O Anjo Azul, ó, vendo aqui, ó, O Anjo Azul, que foi filme com a Marlene Dietrich em 1930. Eu tenho esse filme, eu vou ler quando eu for fazer resenha deste livro aqui, que esse livro aqui tá na linha, tá na lista para ser lido, né, esse grande clássico aqui. Eu vou trazer este filme, beleza? E deixa eu trazer aqui o texto do Nietzsche, né, sobre o Wagner aqui, que ele escreveu aqui são Nietzsche contra Wagner e Wagner em Bayreuth. Aqui, ó, são esses dois textos aqui, ó, que eu tenho do Richard Wagner, do Nietzsche falando sobre Richard Wagner. Quero ler um trechinho aqui que eu separei, né? Uma música sem futuro. Uma crítica do Nietzsche aqui sobre o Wagner aqui, ó. Sobre o Richard Wagner e sobre as óperas wagnerianas. Aqui, ó. A música, olha só, prestando atenção, é o Nietzsche falando aqui, viu? A música de todas as artes que nascem geralmente num terreno particular de cultura em condições sociais e políticas determinadas, aparece como a última de todas as plantas no outono e no momento do perecimento da cultura da qual faz parte, enquanto já são visíveis os primeiros sinais antecipados de uma renovação primaveril. Às vezes acontece até mesmo que a música ressoa como a linguagem de uma época desaparecida num mundo novo e estupefato, chegando assim muito tarde. É somente na arte dos músicos dos Países Baixos que a alma da Idade Média cristã encontrou todos seus acordes. Sua arquitetura dos sons é irmã do gótico, que chegou tarde, é verdade, mas legítima e semelhante. Foi somente na música de Handel que retiniu o eco daquilo que a alma de Lutero e de seus próximos tinha de melhor, o grande traço judeu heróico que criou todo o movimento da Reforma. O Antigo Testamento se tornou música e não o Novo Testamento. Foi somente Mozart que transformou em ouro soante o século de Luís XIV, na arte de Racine e de Claude Lorraine. Foi somente na música de Beethoven e de Rossini que o século XVIII entoou seu último canto, o século da exaltação dos ideais rompidos e da felicidade fugídia. Toda verdadeira música, toda música original é um canto do cisne. Talvez nossa última música, seja qual for seu domínio e seu despotismo, tenha diante de si somente um curto espaço de tempo, porque surgiu de uma cultura cujo solo se afundou rapidamente, de uma cultura logo engolida. Certo catolicismo do sentimento e um desejo de não sei que
natureza ou monstruosidade pretensamente nacional do apego à terra natal constituem seus pressupostos. O modo pelo qual Wagner se apropriou das lendas e dos cantos antigos, nos quais os preconceitos dos eruditos haviam ensinado haver algo de germânico por excelência. Hoje rimos disso. A reanimação desses monstros escandinavos, como a sede de arrebatamentos, de sensualidade e de abolição da sensualidade, essa maneira que Wagner tem de dar e tirar aos temas, aos personagens, às paixões e aos nervos, tudo isso exprime tão claramente o espírito de sua música, que se chega a supor que ela própria, como toda música, não saiba falar de si mesma sem equívoco, porque a música é mulher. Não devemos nos deixar induzir em erro nessa situação pelo fato de atualmente vivermos precisamente a reação dentro da reação. O século das guerras nacionais, do martírio ultramontano, todo esse ar de entreato que caracteriza a situação da Europa poderia efetivamente contribuir para a glória repentina de uma arte como a de Wagner, sem contudo lhe garantir um futuro. Os próprios alemães não têm futuro. Os próprios alemães não têm futuro. Ele falando aqui, tá? Ele está falando aqui exatamente, dando uma espécie de profetizando, né? Sobre o que seria o futuro da Alemanha se seguisse o Richard Wagner. Se você se desse, né, ao luxo de usar a música, pegar a música e transformá-la no fanatismo. Da mesma forma como nós vimos aqui, nós pegamos aqui o próprio Carpo falando disso também. Entendeu? O próprio Otto Maria Carpo falando dessa busca, desse fanatismo que levou justamente ao desastre, né? Ao desastre da Alemanha hitlerista. Quer dizer, o Nietzsche, que morreu em 1900, que eu acredito que seja que o personagem principal do Tristão, que o nosso queridíssimo Spinelli, né, do Tristão, ele vai justamente abram o olho. Vocês abram o olho com Wagner, com a música wagneriana, que ela vai levar os alemães, né, que não tem, os alemães não têm futuro. Os alemães são um desastre. E eles vão levar o mundo pro buraco. Se continuarem aí buscando esse fanatismo enlouquecido pelo Richard Wagner, nós todos vamos para o buraco. Isso dito pelo Nietzsche no texto aqui, né? No nosso texto aqui, ele falando exatamente sobre isso, dizendo o que realmente, como os alemães são um fracasso, né? Ele colocando os alemães como um povo absurdamente fracassado. Se você pegar os textos do Nietzsche, você vai ver isso o tempo todo, ele culpando os alemães por muitas coisas inclusive, e aí ele destroçando com Wagner de um jeito que só lendo. Quem conhece Wagner, quem conhece Nietzsche, vai ver realmente o que ele coloca lá, que não é pouco. Não fala bem de forma alguma. É isso, né, pessoas? Hoje falei um pouquinho do Tristão, conto do nosso queridíssimo Thomas Mann. Esse conto aqui, deixa eu pegar aqui a capa aqui da edição, se vocês quiserem procurar aí para comprar, talvez mais fácil, né? Talvez seja mais simples você encontrar se vocês procurarem, né, nesses streamings aí para ler, nesses canais de compra. Aqui, ó. Você pode encontrar este conto aqui, Tristão, esse livro de contos aqui, ó, nessa edição da Companhia das Letras, você vai encontrar exatamente este texto aqui, ó, Tristão. E você pode ler também, ter acesso também a outros contos também do Thomas Mann. Dessa fase aqui, isso aqui ele escreveu por volta de 1903, tá? Ele escreveu por volta de 1903, depois teve os Bloedenbrooks, o livro que fez sucesso pra caramba, você deve estar vendo a capa dele aqui, né? Os Bloedenbrooks, ele fez sucesso pra caramba com esse livro, escreveu Morte em Veneza, Tony Kroger, aí vai fazer o Montanha Mágica, são esses textos espetaculares, vale a pena pra caramba, se você não leu Montanha Mágica, já é uma pedida extraordinária, você não vai se arrepender do Montanha Mágica, que é um texto realmente que vale muito, 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 muito ser lido, conhecido. Beleza, gente? Então curta o vídeo, se inscrevam no canal. Hoje eu falei um pouquinho do Tristão, do Thomas Mann, e um pouquinho do Tristão do Wagner. Esta ópera aqui, ó, fazendo essa
fazendo essa junção. Também peguei um pouquinho do falso do Goethe, falei um pouco do Goethe, juntei também com o Otto Maria Carpo, fiz aqui um liquidificador aqui, né, um liquidificador cultural aqui, para nós sairmos nesse dia com coisas boas, né? Porque o mundo tá tão feio, tá tão horrível, ler um bom texto sempre vale a pena, beleza? Então, ó, Tristão e Isolda, do Richard Wagner, hoje no canal Paulo da Arma 1970. Curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, a gente volta semana que vem, se Deus quiser. Se Deus e Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né, que sempre nos ampara, quiser. Tranquilo? Beleza? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, a gente volta semana que vem. Valeu, tchau, tchau, obrigado.